Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Magazine Luiza e vou trazer um estudo de preço justo aí para ajudar você a investir melhor. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Antes de analisar o negócio então da Magazine Luiza, eu quero mostrar para vocês então quais são os negócios que a Magazine Luiza atua hoje no mercado varejista. Magazine Luiza hoje ela atua com a Magazine Luiza na parte varejista, né, com lojas físicas e também na parte de e-commerce. Hoje é a maior fatia de vendas aí da Magazine Luiza, a parte de e-commerce. Além disso, ela também tem a Luiza Cred, que é a parte de crédito da Magazine Luiza, então aqueles cartões de crédito da loja para fidelizar o cliente faz parte aí da Luiza Cred. Além disso, tem a Luiza Seg, que é o resultado aí de uma parceria entre a Magazine Luiza e a Cardif, empresa aí do grupo francês BNP Paribas, também atuando aí na área de seguros. E por último, o consórcio Luiza. Resumindo aqui a estrutura societária da Magazine Luiza, ela é composta por 58% dos controladores, 1% consta em tesouraria e os outros 41% estão aí no mercado de ações em free float. E aqui embaixo vocês podem ver o que compõe a Magazine Luiza, quais são os negócios que compõem. Então hoje a Magazine Luiza também é dona da Netshoes, é dona da Softbox, Magalog, Magalu Pagamentos, até Época Cosméticos, Estante Virtual. E aqui a Luiza Cred Consórcio e Luiza Seg, como eu comentei. Eu trouxe aqui um pedaço do quarto trimestre de 2020, do resultado, do quarto trimestre de 2020, onde eles destacam aqui o aumento em 4 vezes das vendas totais da Magazine Luiza, do consolidado. Então a gente vê aqui um crescimento nas vendas desde 2016, 17, 18 até 2020. Inclusive houve aumento durante a pandemia, 66% relativo ao quarto trimestre de 2019. Aqui também destaca-se o ganho de market share, ou seja, a parcela de mercado do e-commerce pela Magazine Luiza Online. Hoje a Magazine Luiza Online tem 25% do market share do mercado total de e-commerce. Aqui também um dado interessante, houve crescimento de 121% das vendas online, com ganho de 7% aí do market share, como eu comentei, relativo aqui ao ano de 2020, o quarto trimestre, versus o quarto trimestre de 2019. Então houve 120% de crescimento das vendas online. Outro dado interessante, as vendas 1P dobraram de tamanho em 2020 e tiveram aí papel fundamental para as famílias brasileiras, segundo eles. O que são vendas 1P? É aquilo que sai efetivamente da Magazine Luiza, ou seja, ela tem a mercadoria, ela embala, envia e faz todo o processo de aquisição do produto, tocagem e entrega. Diferente das vendas 3P, onde tem o marketplace, a Magazine Luiza também tem os seus sellers dentro da plataforma, que são os vendedores que se utilizam da estrutura da Magazine Luiza para vender dentro da plataforma. Exatamente isso que eu ia comentar. O 3P atingiu 47 mil sellers do portfólio da Magazine Luiza e somaram aí 26 milhões de SKUs, que são códigos de produto. Então é bastante quantidade. A gente vê que o número de sellers vem aumentando 100%, quantidade 210%, número de ofertas também. Então a parte de marketplace também vai aumentando bastante. E teve também a questão do parceiro Magalu, que ajudou bastante isso durante a pandemia. Agora partindo para o balanço da Magazine Luiza, eu quero mostrar então a diferença dos ativos circulantes, que foram de 14 bilhões de reais. Tem ativo não circulante na ordem de 7,4 bilhões de reais. Vou dar um zoom aqui para melhorar. E o passivo circulante de 11,5 bilhões, ou seja, a empresa consegue pagar as suas obrigações de curto prazo. E um passivo não circulante de 3,4 bilhões. Então a empresa consegue pagar seu passivo não circulante também. São obrigações de longo prazo. Eu queria destacar também nos ativos não circulantes a questão dos tributos a recuperar. Tem um valor bem alto aqui de 740 milhões para ativos não circulantes. Isso poderá ser realizável ou não, vamos esperar. Mas eu achei um valor alto aqui para deixar como ativo não circulante. Caso esse valor saia daqui, impacta diretamente aqui nas obrigações de longo prazo. Por conta disso, a empresa tem um patrimônio líquido positivo na ordem de 7,3 bilhões, composto aí pelo capital social de 5,9 bilhões, reservas de capital estão negativas e composto também por reservas de lucros, 1,5 bilhão de reais
em reservas de lucros, tá? Tem aqui uma retenção de lucros dentro dessa reserva na ordem de 1,4 bilhão de reais. Provavelmente isso deverá ser integralizado aí no capital social futuramente, gerando aí valor ao acionista. Da demonstração de resultado, o que vai interessar aqui para a minha análise? De 2020, foram um lucro aqui no período de 2020, teve um lucro de 391 milhões de reais, o que equivale aí 0,06 centavos de lucro por ação. Trazendo então fluxo de caixa, algumas informações importantes que eu quero destacar aqui, não vou destacar tudo, mas teve um caixa, uma geração de caixa operacional menor do que relativa a 2019, quase 1 bilhão a menos. E a diferença está aqui, ó, no estoque. Então a gente pode ver que em estoques houve 1 bilhão a mais, quase, né, 1 bilhão a mais de dispêndio em estoque. Essa é a diferença então aqui do caixa operacional ter sido reduzido. Mas no fim das contas, a empresa gerou um caixa de 1,100 bilhão de reais contra uma queima aqui em 2019 de 367 milhões de reais. Então a empresa voltou a gerar caixa, bem positivo também para o acionista. Hoje a Magazine Luiza está cotada a R$ 19,93, com dividend yield aqui de 0,25%. Não é uma empresa que costuma pagar dividendos, porque ela vem reinvestindo no próprio negócio. E trazendo a cotação aqui dos últimos 5 anos, a gente vê que a empresa teve um crescimento exponencial aí de 14.000%. E hoje, por conta disso, ela está com preço sobre lucro de 330 vezes, ou seja, você está pagando 330 vezes esse lucro por ação aqui de 6 centavos. Se você fizer 6 centavos vezes 330 vezes, vai chegar na cotação que eu falei agora há pouco. A empresa está com um valor patrimonial por ação de R$ 1,13, uma dívida líquida sobre EBITDA negativa, uma margem líquida aqui de 1,34%, que eu achei um pouco baixo, e um ROI aqui de 5,35%. Como a gente pode ver aqui, o payout da Magazine Luiza é baixo comparado aqui com algumas ações de dividendos, então eles pagam aqui de 25, 30% de payout, né, do lucro líquido, e os outros 60, 70% do lucro eles reinvestem, colocam em reservas de lucros ou integralizam no capital social ou reinvestem em outras frentes da empresa. Bom, e aqui eu chego no estudo do preço justo. Parece muita conta aqui, mas eu vou explicar, tentar explicar passo a passo, para que não fique tão confuso para você que está vendo isso pela primeira vez. Já adianto aqui que o preço justo que eu cheguei foi de R$ 9,13, mas pode estar errado com base em algumas premissas. Cada investidor vai ter sua premissa e é por isso que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Esse vídeo aqui é só uma análise pessoal e para te ajudar a trazer essas fórmulas para você fazer suas próprias premissas e chegar em outros valores se precisar. Então, não é uma recomendação de investimento e nem deveria ser. Você não deve comprar ou vender nenhum ativo com base em um vídeo no YouTube. Mas então, vamos trazer aqui o valuation. Primeiro, para a gente calcular o valor de uma empresa, a gente tem que calcular o WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital. O que é isso? Ele vai medir o retorno que os investidores pretendem ter com a empresa. Quando eu coloco um capital na empresa, ele tem um custo de financiamento, custo de capital de terceiros, capital próprio. Esse é o WACC, então ele vai calcular a média do custo de capital. E como que a gente faz isso? A gente pega a estrutura de capital da Magazine Luiza. Onde que ela informa isso? Na planilha de resultados. Então eu peguei a estrutura de capital da Magazine Luiza, que é de 7 bilhões de reais. Desses 7 bilhões, capital próprio é de 2,9 bilhões e capital de terceiro 4,4 bilhões. E eu fiz aqui a relação de proporção. Isso aqui vai ser importante para fazer a conta final do WACC, Weighted Average Cost of Capital. Agora a gente precisa saber a taxa de custo de capital próprio. E como que a gente chega nisso? A gente pega aqui a taxa livre de risco, que é o título americano de 10 anos, o beta da ação da Magazine Luiza, que eu peguei com base em dados na internet, risco de mercado também, que eu peguei disponibilizado na internet, e o risco Brasil, que é com base também em algumas fontes, e o risco pelo tamanho da empresa. E fazendo aqui a fórmula do custo de capital, da taxa de custo de capital próprio, eu cheguei aqui numa média de 14,6%. E o custo de capital de terceiros, eu peguei uma média de mercado aqui de 9,2%. E fazendo a fórmula do WACC, que é a taxa de custo de capital próprio vezes o custo de capital próprio, a proporção, né? Então, os 40% vezes 14,6%, lembrando que isso está interligado com isso aqui. Tá? E o QD está interligado com terceiros. Então, a gente vai fazer 14,6 vezes 40%,
9,2% vezes 60%, como eu estou mostrando aqui, ó. E a gente chega aqui numa conta final de 11,4% de VAC. Então essa vai ser a nossa taxa de desconto do fluxo de caixa, tá? Para ficar claro aqui, quando alguém fala fluxo de caixa livre descontado, o desconto é esse aqui que a gente está calculando agora, 11,4%. Além disso, para eu calcular o valuation de uma empresa, eu preciso saber o fluxo de caixa livre que ela teve e também traçar uma estimativa de quanto ela vai crescer durante alguns anos e a perpetuidade. Então aqui eu coloquei uma taxa de crescimento de 15% do fluxo de caixa para alguns anos e para perpetuidade também. Então é aqui que vai mudar o grande valuation aqui dos investidores. Cada investidor vai colocar uma taxa. Tem gente que vai colocar 50%, 30%, outros 80%. Eu coloquei 15%, é uma taxa até conservadora, tá? E aqui eu fiz o valor do primeiro ano, do segundo ano, terceiro, quarto ano de fluxo de caixa e o valor terminal. E no final a gente faz a soma de tudo isso e chega no valuation. O meu valuation deu 59 bilhões de reais e fazendo aqui 59 bilhões dividido pelo número de ações disponível da Magazine Luiza, vai chegar aqui no preço justo de R$ 9,13. O meu valuation deu mais ou menos a metade do que hoje o mercado está cotando para a Magazine Luiza. Hoje o mercado está estimando 130 bilhões de valuation para a Magazine Luiza e que hoje está na cotação aí de R$20. Então, recapitulando, para chegar no valuation a gente tem que fazer a fórmula do VAC, encontrar o valor do VAC. Isso a gente vai fazer com a estrutura de capital, saber a proporção do que é próprio, o que é de terceiro e achar o custo de capital próprio e custo de capital de terceiro. E nisso a gente vai colocando algumas premissas, então por isso que cada valuation vai mudar. Tem a taxa de livre de risco, que cada um pode colocar Selic aqui, por exemplo, eu coloquei o título americano, que é o investimento mais seguro do mundo. O beta também pode mudar conforme o cálculo que a pessoa fizer, mas essa é a média de mercado que eu coloquei. Então muitas premissas vão mudando aqui. Então por isso que alguns investidores acham que o Magazine Luiza está num preço justo e outros acham que está cara. E por que eu fiz essa conta em vez do modelo de Gordon com dividendos ou Benjamin Graham? Porque não é uma empresa que vai se utilizar dessas fórmulas. A gente não vai chegar a lugar nenhum com essas fórmulas, porque a Magazine Luiza não distribui dividendos, então não faz sentido usar o modelo de Gordon e o valor patrimonial por ação da Magazine Luiza é muito baixo para usar o modelo do Benjamin Graham. Então, por isso que a gente usa aqui o valuation mesmo de fluxo de caixa descontado. Se você chegou até aqui, por favor, considere se inscrever no canal para que você não perca as próximas ações que eu vou trazer aqui no canal. E deixa o like para que o YouTube ajude aí a divulgar essas informações para outras pessoas interessadas na Magazine Luiza. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.